Amém. Graças ao Senhor. Estamos de volta ao nosso momento de leitura da Bíblia. Hoje que são dia 20 de novembro. Ezequiel capítulo 40, versículo 28 ao 41, versículo do 1 ao 26. Tiago capítulo 4, Salmo 118, versículo 19 ao 29. Provérbios 28, versículo 3 ao 5. Ezequiel capítulo 40, versículo 28. Então me levou ao átrio interior pela porta do sul, e mediu a porta do sul, que tinha as mesmas dimensões. As suas câmaras e os seus pilares e os seus vestíbulos eram segundo estas medidas, e tinham também janelas ao redor dos seus vestíbulos. O comprimento do vestíbulo era de 50 côvados e a largura de 25 côvados. Havia vestíbulos em redor. O comprimento era de 25 côvados e a largura de 5 côvados. Os seus vestíbulos olhavam para o átrio exterior, e havia palmeiras nos seus pilares, e de 8 degraus eram as suas subidas. Depois me levou ao átrio interior para o oriente, e mediu a porta, que tinha as mesmas dimensões. Também as suas câmaras e os seus pilares, e os seus vestíbulos, segundo estas medidas. Havia também janelas em redor dos seus vestíbulos. O comprimento do vestíbulo era de 50 côvados e a largura de 25 côvados. Os seus vestíbulos olhavam para o átrio exterior. Também havia palmeiras nos seus pilares, de um e de outro lado, e eram as suas subidas de 8 degraus. Então me levou à porta do norte e a mediu. Tinha as mesmas dimensões. Também as suas câmaras e os seus pilares e os seus vestíbulos e as suas janelas em redor. O comprimento do vestíbulo era de 50 côvados e a largura de 25 côvados. Os seus pilares olhavam para o átrio exterior. Também havia palmeiras nos seus pilares, de um e de outro lado, e eram as suas subidas de 8 degraus. A sua câmara e sua entrada estavam junto aos pilares dos vestíbulos onde lavavam o holocausto. No vestíbulo da porta havia 2 mesas de um lado e 2 do outro, para nelas se degolar o holocausto e a oferta pelo pecado e pela culpa. Também do lado de fora da subida, para a entrada da porta do norte, havia 2 mesas. E no outro lado do vestíbulo da porta havia 2 mesas. 4 mesas de um lado e 4 mesas do outro lado. Junto à porta 8 mesas, sobre as quais imolavam. As 4 mesas para o holocausto eram de pedras lavradas, e o comprimento era de 1 côvado e meio de largura, de 1 côvado e meio de altura e de 1 côvado. Sobre elas se punham os instrumentos com que imolavam o holocausto e os sacrifícios. Os ganchos de 4 dedos de comprimento estavam fixados por dentro ao redor, e sobre as mesas estava a carne da oblação. Fora da porta interior estavam 2 câmaras dos cantores, no átrio de dentro, uma do lado da porta do norte e olhava para o sul, outra do lado da porta do sul e olhava para o norte. Ele me disse: esta câmara que olha para o sul é para o sacerdote que tem a guarda do templo, mas a câmara que olha para o norte é para o sacerdote que tem a guarda do altar. São estes os filhos de Zadok, os quais dentre os filhos de Levi se chegam ao Senhor para o servirem. Ele mediu o átrio, comprimento 100 côvados, largura 100 côvados, 1 quadrado. O altar estava diante do templo. Então me levou ao vestíbulo do templo e mediu cada pilar do vestíbulo 5 côvados de um lado e 5 côvados do outro. E a largura da porta 3 côvados de um lado e 3 do outro. O comprimento do vestíbulo era de 20 côvados e a largura de 11, e era por degraus que se subia. Havia colunas junto aos pilares, uma de um lado e outra do outro.
Ezequiel capítulo 41. Então me levou ao templo e mediu os pilares, 6 côvados de largura de um lado e 6 de largura do outro, que era a largura do tabernáculo. A largura da entrada, 10 côvados. Os lados da entrada, 5 côvados de um lado e 5 de outro. Também mediu a profundidade da entrada, 40 côvados, e a largura, 20 côvados. Penetrou e mediu o pilar da entrada, 2 côvados, a altura da entrada, 6 côvados, e a largura da entrada, 7 côvados. Também mediu o seu comprimento, 20 côvados, e a largura, 20 côvados, diante do templo, e me disse: Este é o Santo dos Santos. Então mediu a parede do templo, 6 côvados, e a largura de cada câmara lateral, 4 côvados, por todo o redor do templo. As câmaras laterais estavam em 3 andares, câmara sobre câmara, 30 em cada andar. E havia reentrâncias na parede do templo ao redor, para as câmaras laterais, para que as vigas se apoiassem nelas e não fossem introduzidas na parede do templo. As câmaras laterais aumentavam em largura de andar para andar, correspondendo às reentrâncias do templo, de andar em andar ao redor. Daí tem o templo mais largura em cima. Assim se subia do andar inferior para o superior pelo intermediário. Eu vi um pavimento elevado ao redor do templo. Eram os fundamentos das câmaras laterais de uma cana inteira, isto é, 6 côvados de altura. A grossura da parede das câmaras laterais de fora era de 5 côvados, e a área aberta entre as câmaras laterais que estavam junto ao templo. E as células tinham a largura de 20 côvados por todo o redor do templo. As entradas das câmaras laterais estavam voltadas para a área aberta, uma entrada para o norte e outra para o sul. A largura da área aberta era de 5 côvados em redor. O edifício, que estava numa área separada, do lado ocidental, tinha a largura de 70 côvados. A parede do edifício era de 5 côvados de largura em redor e o seu comprimento de 90 côvados. Assim mediu o templo, 100 côvados de comprimento, como também a área separada, o edifício e suas paredes, 100 côvados de comprimento. A largura da frente oriental do templo e da área separada, de uma e de outra parte, 100 côvados. Também mediu o comprimento do edifício que estava na área separada, e por detrás do templo, as suas galerias de uma e de outra parte, 100 côvados. O templo propriamente dito, o Santíssimo e o vestíbulo do átrio eram apainelados. As janelas de fasquias fixas, superpostas, estavam ao redor dos 3 lugares. Dentro, as paredes estavam cobertas de madeira em redor, e isto desde o chão até as janelas que estavam cobertas. No espaço em cima da porta e até o templo, de dentro e de fora, e em toda a parede em redor, por dentro e por fora, havia obras de escultura, querubins, palmeiras, de sorte que cada palmeira estava entre querubim, e cada querubim tinha 2 rostos, a saber, um rosto de homem olhava para a palmeira de um lado, e um rosto de leãozinho para a palmeira do outro lado. Assim se fez pela casa toda ao redor. Desde o chão até acima da entrada estavam feitos os querubins e as palmeiras, como também pela parede do templo. As ombreiras do templo eram quadradas, e no tocante à entrada do Santo dos Santos era esta da mesma aparência. O altar de madeira era de 3 côvados de altura, e o seu comprimento de 2 côvados. Os seus cantos e as suas bases e as suas paredes eram de madeira. E o homem me disse: Esta é a mesa que está perante o Senhor. O templo e o Santíssimo ambos tinham 2 portas. Havia 2 folhas para as portas, 2 folhas dobráveis, 2 para cada porta. Nelas, isto é, nas portas do templo, foram feitos querubins e palmeiras, como estavam feitos nas palmeiras, e havia um baldaquino de madeira
na frontaria do vestíbulo por fora. E havia janelas de fasquias fixas superpostas e palmeiras em ambos os lados do vestíbulo, como também nas câmaras laterais do templo e no baldaquino. Epístola de Tiago, capítulo 4. A origem das contendas. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes. Matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós? Antes, ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores. E vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. A maledicência é condenada. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és, que julgas o próximo? A falibilidade dos projetos humanos. Atendei vós agora, que dizeis: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que se sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Salmo 118, versículo 19. Abri-me as portas da justiça, e entrarei por elas, renderei graças ao Senhor. Versículo 20. Esta é a porta do Senhor, por ela entrarão os justos. Versículo 21. Rendei-te-ei graças, porque me acudiste e foste a minha salvação. Versículo 22. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Versículo 23. Isto procede do Senhor, e é maravilhoso aos nossos olhos. Versículo 24. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremos-nos nele. Versículo 25. Ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó Senhor, concede-nos prosperidade. Versículo 26. Bendito o que vem em nome do Senhor. A vós outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos. Versículo 27. O Senhor é Deus. Ele é a nossa luz. Adornai a festa com ramos, até as pontas do altar. Versículo 28.
Tu és o meu Deus, render-te-ei graças. Tu és o meu Deus, quero exaltar-te. Versículo 29. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Provérbios capítulo 28, versículo 3 ao 5. Versículo 3. O homem pobre que oprime os pobres é como chuva que a tudo arrasa e não deixa trigo. Versículo 4. Os que desamparam a lei louvam o perverso, mas os que guardam a lei se indignam contra ele. Versículo 5. Os homens maus não entendem o que é justo, mas os que buscam o Senhor entendem tudo.